Amados irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. É sempre um privilégio dirigir-se ao povo de Deus com a mensagem para o nosso dia e tempo. E amados, nós temos o mesmo tema, o retorno de Cristo, o cumprimento de profecias bíblicas em nosso dia. E esse ministério de ensinamento profético é para informá-lo sobre o plano de salvação de Deus, para mostrar-lhe as promessas que Deus fez para este dia. Eu não estou julgando, mas há tantas atividades como jamais antes em todas as igrejas, em todas as denominações, com todos os grandes evangelistas e personalidades carismáticas. Há tantos programas sendo apresentados ao povo nesse tempo. Minha pergunta é: o que Deus prometeu para o nosso dia? O que Ele disse que deveria acontecer antes que Ele retornasse? Amados irmãos e irmãs, nós temos Mateus 24 como um capítulo muito especial, onde o nosso Senhor repetidamente fala sobre aqueles que enganarão a muitos, fala de falsos profetas, de falsos cristos, fazendo grandes sinais, grandes milagres, dizendo: Cristo está aqui e Cristo está lá. Então nós somos lembrados sobre a promessa que Deus enviaria um profeta, não muitos, mas um. Um profeta é suficiente. Alguém através do qual Deus pode falar, como os profetas do Velho Testamento. Foi suficiente ter um Noé, um Abraão, um Moisés, um Eliseu e assim por diante, ou Elias, sempre um, usado por Deus, sendo a boca de Deus, tendo o assim diz o Senhor para o povo. Olhando para o que nos é dito em Lucas capítulo 1, este homem diz aqui no versículo 3, também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti. Na versão britânica está, tendo perfeito entendimento de tudo. Não é isto um pouco demais para um ser humano dizer ter entendido tudo perfeitamente sobre o que aconteceu na primeira vinda de Cristo? Mas eles foram testemunhas com os olhos, eles foram testemunhas com seus ouvidos, eles viram o perfeito ministério de nosso Senhor. Eles viram Escritura e Escritura sendo cumprida e a graça de Deus com eles foi ter perfeito entendimento do que Deus fez naquele tempo, de acordo com a sua palavra. Usualmente, eu digo isso por toda a terra, que as interpretações nos dias de Nosso Senhor impediram o povo de verem profecias bíblicas serem cumpridas. Você pode imaginar por um momento, amados irmãos e irmãs, que Israel estava esperando
por 4.000 anos, na expectativa que o Messias viesse para trazer redenção, para dar libertação, para lhes dar vida eterna. Então ele veio aos seus, e os seus não o receberam, somente porque os escribas e os ensinadores os desviaram, explicando, interpretando profecias bíblicas. E então a nação inteira perdeu o dia da visitação de Deus. É inacreditável. Quem pode compreender que o Senhor da Glória, Ele mesmo, viria, seria um homem entre homens, e a palavra de Deus seria cumprida, e ainda eles não reconheceram o que Deus estava fazendo no seu dia. Mas, por favor, não pare julgando o povo de Deus na primeira vinda de Cristo. Como é no nosso tempo? Não estão todas as igrejas e denominações sendo encontradas em seus próprios programas? Não estão todos tendo suas próprias explicações, interpretações e expectativas? Aonde está a palavra de Deus sendo reconhecida hoje? Onde estão as promessas do Todo-Poderoso sendo cridas no nosso tempo? Agora, por exemplo, se lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus hoje? O Espírito sempre guiou dentro da palavra de Deus, especialmente dentro das promessas que Deus fez. A promessa principal para nós é encontrada em Malaquias, capítulo 4, e nós temos que dizer isto em cada sermão, onde quer que eu pregue sobre a terra. Eu acabo de retornar de encontros em 4 países, na África Ocidental. O maior encontro, as pessoas vieram para ouvir a palavra de Deus e os espectadores estavam entre 9 e 10 mil. Nós vimos grandes e poderosas coisas que Deus fez. E também a fome espiritual para ouvir a verdadeira palavra de Deus foi óbvia. Amados amigos, voltando àquilo que lemos em Lucas capítulo 1, tendo perfeita compreensão do que Deus fez na primeira vinda de Cristo. Amados, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, nós lemos: todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos. Sabedoria entre os que são perfeitos. Porém, não a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Sim, a sabedoria que esteve oculta, a qual Deus predeterminou antes dos séculos para a nossa glória. Amados amigos, quando ouvimos os sermões do irmão Branham, então nós chegamos a compreender que ele foi um homem enviado por Deus com a palavra de Deus
com um direto chamado e missão para o ministério. E deixe-me dizer isto a você, quer que você tenha ouvido antes ou não, mas entre todos os mundialmente renomados evangelistas, foi William Branham que recebeu um direto chamado e missão. Ele pôde dizer o dia e a hora quando o Senhor apareceu a ele e falou com ele, como ele se referiu a junho, dia 11, 1933, quando lhe foi dito como João Batista foi enviado, antevindo a primeira vinda de Cristo. Você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Ou quando você pensa sobre maio, dia 7 de 1946, cerca de 11 horas da manhã, quando o anjo do Senhor lhe apareceu, a luz sobrenatural entrou no quarto onde o irmão Branham estava, e o anjo desceu dentro dessa luz, e o seu pé tocou o chão. E então, falando ao irmão Branham, dizendo a ele sobre sua missão, dizendo, como a Moisés foram dados 2 sinais, a ti serão dados 2 sinais, explicando o ministério, o dom especial que ele recebeu para trazer a mensagem da hora. Amados amigos, eu tenho que mencionar estas coisas. Eu não sou uma personalidade carismática, eu não sou uma pessoa especial, mas eu tenho um chamado divino. E eu, antes de me encontrar com o irmão Branham, antes de conhecer o irmão Branham, eu conheci o Senhor como meu Salvador. Eu conheci o Senhor no poder da sua ressurreição. Eu experimentei a plena salvação com as bênçãos de Deus, como no dia de Pentecoste. Mas então, claramente, quando cheguei a conhecer o irmão Branham e seu ministério, amigos, desde aquele tempo, há algo acontecendo na face da terra. O último chamado, a última mensagem. E eu sempre digo isso, não perca Amados irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. É sempre um privilégio dirigir-se ao povo de Deus com a mensagem para o nosso dia e tempo. E amados, nós temos o mesmo tema, o retorno de Cristo, o cumprimento de profecias bíblicas em nosso dia. E esse ministério de ensinamento profético é para informá-lo sobre o plano de salvação de Deus, para mostrar-lhe as promessas que Deus fez para este dia. Eu não estou julgando, mas há tantas atividades como jamais antes em todas as igrejas, em todas as denominações, com todos os grandes evangelistas e personalidades carismáticas. Há tantos programas sendo apresentados ao povo nesse tempo. Minha pergunta é:
o que Deus prometeu para o nosso dia, o que Ele disse que deveria acontecer antes que Ele retornasse. Amados irmãos e irmãs, nós temos Mateus 24 como um capítulo muito especial, onde o nosso Senhor repetidamente fala sobre aqueles que enganarão a muitos, fala de falsos profetas, de falsos cristos, fazendo grandes sinais, grandes milagres, dizendo: Cristo está aqui e Cristo está lá. Então nós somos lembrados sobre a promessa que Deus enviaria um profeta, não muitos, mas um. Um profeta é suficiente. Alguém através do qual Deus pode falar, como os profetas do Velho Testamento. Foi suficiente ter um Noé, um Abraão, um Moisés, um Eliseu e assim por diante, ou Elias, sempre um, usado por Deus, sendo a boca de Deus, tendo o assim diz o Senhor para o povo, olhando para o que nos é dito em Lucas capítulo 1, este homem diz aqui no versículo 3, também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti. Na versão britânica está, tendo perfeito entendimento de tudo. Não é isto um pouco demais para um ser humano dizer ter entendido tudo perfeitamente sobre o que aconteceu na primeira vinda de Cristo? Mas eles foram testemunhas com os olhos, eles foram testemunhas com seus ouvidos, eles viram o perfeito ministério de nosso Senhor. Eles viram Escritura e Escritura sendo cumprida e a graça de Deus com eles foi ter perfeito entendimento do que Deus fez naquele tempo, de acordo com a sua palavra. Usualmente, eu digo isso por toda a terra, que as interpretações nos dias de Nosso Senhor impediram o povo de verem profecias bíblicas serem cumpridas. Você pode imaginar por um momento, amados irmãos e irmãs, que Israel estava esperando por 4.000 anos na expectativa que o Messias viesse para trazer redenção, para dar libertação, para lhes dar vida eterna. Então ele veio aos seus e os seus não o receberam, somente porque os escribas e os ensinadores os desviaram, explicando, interpretando profecias bíblicas. E então, a nação inteira perdeu o dia da visitação de Deus. É inacreditável. Quem pode compreender que o Senhor da Glória, Ele mesmo, viria, seria um homem entre homens, e a palavra de Deus seria cumprida, e ainda eles não reconheceram o que Deus estava fazendo no seu dia. Mas, por favor, não pare julgando o povo de Deus na primeira vinda de Cristo. Como é no nosso tempo? Não estão todas as igrejas e denominações
sendo encontradas em seus próprios programas. Não estão todos tendo suas próprias explicações, interpretações e expectativas? Aonde está a palavra de Deus sendo reconhecida hoje? Onde estão as promessas do Todo-Poderoso sendo cridas no nosso tempo? Agora, por exemplo, se lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus hoje? O Espírito sempre guiou dentro da palavra de Deus, especialmente dentro das promessas que Deus fez. A promessa principal para nós é encontrada em Malaquias, capítulo 4, e nós temos que dizer isto em cada sermão, onde quer que eu pregue sobre a terra. Eu acabo de retornar de encontros em 4 países, na África Ocidental. O maior encontro, as pessoas vieram para ouvir a palavra de Deus e os espectadores estavam entre 9 e 10 mil. Nós vimos grandes e poderosas coisas que Deus fez. E também a fome espiritual para ouvir a verdadeira palavra de Deus foi óbvia. Amados amigos, voltando àquilo que lemos em Lucas capítulo 1, tendo perfeita compreensão do que Deus fez na primeira vinda de Cristo. Amados, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, nós lemos: todavia, falamos sabedoria entre os que são perfeitos. Sabedoria entre os que são perfeitos. Porém, não a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Sim, a sabedoria que esteve oculta, a qual Deus predeterminou antes dos séculos para a nossa glória. Amados amigos, quando ouvimos os sermões do irmão Branham, então nós chegamos a compreender que ele foi um homem enviado por Deus com a palavra de Deus, com um direto chamado e missão para o ministério. E deixe-me dizer isto a você, quer que você tenha ouvido antes ou não, mas entre todos os mundialmente renomados evangelistas, foi William Branham que recebeu um direto chamado e missão. Ele pôde dizer o dia e a hora quando o Senhor apareceu a ele e falou com ele, como ele se referiu a junho, dia 11, 1933, quando lhe foi dito como João Batista foi enviado, antevindo a primeira vinda de Cristo. Você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Ou quando você pensa sobre maio, dia 7 de 1946, cerca de 11 horas da manhã, quando o anjo do Senhor lhe apareceu, a luz sobrenatural
entrou no quarto onde o irmão Branham estava e o anjo desceu dentro dessa luz e o seu pé tocou o chão. E então, falando ao irmão Branham, dizendo a ele sobre sua missão, dizendo como a Moisés foram dados 2 sinais, a ti serão dados 2 sinais, explicando o ministério, o dom especial que ele recebeu para trazer a mensagem da hora. Amados amigos, eu tenho que mencionar estas coisas. Eu não sou uma personalidade carismática, eu não sou uma pessoa especial, mas eu tenho um chamado divino. E eu, antes de me encontrar com o irmão Branham, antes de conhecer o irmão Branham, eu conheci o Senhor como meu Salvador. Eu conheci o Senhor no poder da sua ressurreição. Eu experimentei a plena salvação com as bênçãos de Deus, como no dia de Pentecoste. Mas então, claramente, quando cheguei a conhecer o irmão Branham e seu ministério, amigos, desde aquele tempo, há algo acontecendo na face da terra. O último chamado, a última mensagem. E eu sempre digo isso, não perca